Estamos aqui no escritório do João Feres, cientista político, E aí, tudo bem? para uma entrevista exclusiva para o Cafezinho, TV Cafezinho. TV Cafezinho. João, tudo bem? Tudo certo. O que você está achando aí da conjuntura política brasileira? O que eu estou achando da conjuntura política? Eu estou achando bem complicada a conjuntura política. Quer dizer, a gente, na verdade, passou por esse processo de impeachment, que foi, como todos acompanharam, quer dizer, um processo, ao meu ver, recheado de ilegitimidades e ilegalidades por parte das instituições. Eu acho que as instituições brasileiras foram violentadas, eu acho, nesse processo. Você vê todas elas, porque o Legislativo se comportou de uma maneira que foi televisionada, inclusive, ou seja, a Câmara aprovando o processo de impeachment daquela maneira, ou seja, não levando em consideração a natureza da matéria que estava sendo julgada. O Senado também, tampouco, né? Ou seja, fizeram impeachment político. É engraçado isso, porque você tem um ritual jurídico, mas que na verdade ele é vazio de conteúdo. O que conta no final das contas é a articulação política que os caras fizeram e a decisão que eles tomaram que iam votar pelo impeachment da presidente. Então primeiro fizeram isso, ou seja, o Poder Legislativo acabou manipulando a Constituição e produzindo um resultado que foi o cancelamento das eleições. E daí vem essa discussão sobre se é golpe ou se não é golpe, e as pessoas acho que se confundem um pouco quando estão discutindo isso, porque elas falam sempre assim, né? Não é golpe porque está na Constituição o impeachment. Mas o golpe não é um conceito que você define, não é um conceito do direito constitucional, não é nada que está na Constituição. A Constituição não define golpe. Golpe, na verdade, é o tipo de, vamos dizer, de ação, é um conceito político, para começar. Eu acho que, nesse caso, por exemplo, o que a gente teve foi um golpe parlamentar, um golpe branco. Porque as pessoas falam, não, tinha que ter, por exemplo, para ter golpe precisa ter canhão na rua, Tanque na tanque rua. de guerra, né, na rua. E tempo de drone, de NSA. Não, então, mas você pode. Isso não é verdade também, porque você pode ter um golpe branco, um golpe parlamentar, e foi o que a gente teve, eu acho. Por quê? Porque basicamente eles pegaram, usaram uma interpretação legal, levaram isso ao extremo, na verdade, e fizeram um golpe político. Ou seja, cancelaram as eleições baseadas num acordo legislativo, o que no presidencialismo não é. Eles inventaram um crime. Né? Não é permitido. Eles inventaram um crime, inclusive retroativamente. Né? O Tribunal de Contas passou a condenar uma coisa que até então nunca tinha condenado. Isso é verdade também. Não, se a gente for olhar as práticas, aí que está, a violação das instituições foi muito grande, muito grande. O Tribunal de Contas se comportou de uma maneira que não tinha se comportado antes, ou seja, tomou decisões ad hoc para condená-la, não é? O Judiciário se comportou de uma maneira completamente absurda, na qual você tem juízes como o Sérgio Moro que antecipam julgamento, antecipam sentença, né? Declaram que tal qual é culpado, é suspeito, quer dizer, ele é juiz, ele está lá para julgar, não pode fazer isso publicamente, na verdade. No caso do Sérgio Moro, eu acho que a impressão que ele passava é que ele cumpria, inclusive, uma agenda, né? Com certeza, é uma agenda que é um pouco combinada com o movimento para impeachment, né? Ele sempre tomava ações ou antes de manifestações ou antes de grandes decisões do Congresso, né, da Câmara. A Lava Jato como um todo, né? São 2 anos cumprindo uma agenda de forma muito clara, na minha opinião. Sim. E aí, então você tem um comportamento anômalo tanto vamos dizer, de todas as instituições de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, na qual você tem os procuradores também agindo de uma maneira absurda, vazando informações privilegiadas para a mídia, né, das investigações. Você tem o Judiciário se comportando de uma maneira anômala, ou seja, não só o Moro fazendo isso, ou seja, antecipando o julgamento, como fazendo todo tipo de violação dos direitos das pessoas que estão sendo investigadas, inclusive a maior delas talvez tenha sido a condução coercitiva do Lula, mas não foi só isso, né? Ou coação dos presos para fazer delação premiada. Tudo isso era atípico no sistema brasileiro, não existia isso, né? Você tem o Supremo Tribunal Federal se negando a fazer qualquer tipo de controle desses abusos que o Moro estava fazendo. Não só o Supremo Tribunal Federal, mas também o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul,
que é a instância imediatamente superior à do Moro, que poderia, de alguma maneira, coibir algum dos abusos. Não coibiu. O Conselho Nacional de Justiça também não coibiu. Né? Então, o judiciário completamente, vamos dizer, violado no sentido de cumprir as funções que ele deveria cumprir dentro de uma democracia como a nossa. O Ministério Público nem se diga, porque o Ministério Público é um poder completamente desestruturado, no sentido de que nem o Procurador-Geral da República tem poder sobre os procuradores locais. Né? E o Procurador-Geral da República também fazendo declarações completamente descabidas, acusando o PT de ser uma quadrilha em público, quer dizer, antes do julgamento ter transcorrido. Então, você tem Judiciário, as instituições de controle, Tribunal de Contas, MP, né? E o Legislativo se comportando de maneira anômala, ou seja, todo esse desarranjo institucional, né, que as pessoas que apoiam, algumas pessoas que apoiam o impeachment veem como saúde da democracia brasileira, para mim é uma grande doença da democracia brasileira. Por quê? Porque as instituições foram levadas a um ponto extremo na qual elas foram violadas, entendeu? Ou seja, esticadas, é que nem uma borracha que você estica, de tanto você esticar, ela não volta de novo. Esse é o meu grande medo. Além, obviamente, do fato de terem cancelado o resultado da eleição. Isso é um crime. Talvez o maior crime. Então, eu diria, né, que, segundo o que você está falando, que as instituições elas foram pressionadas por determinadas forças sociais, e quem liderou essas forças sociais, quem estava à frente dessa grande pressão pelo impeachment, eu queria saber o papel da mídia, né, nessa pressão social. Eu não falei da mídia ainda, a mídia era que ia coroar a coisa toda. Eu acho o seguinte, se você olhar as pessoas que estavam engajadas desde o começo nesse projeto do impeachment, ou seja, no projeto, vamos dizer assim, do cancelamento do resultado eleitoral, do terceiro turno, chamei de terceiro, acabei de fazer uma apresentação na ABCP, no congresso da ABCP, chamou o golpe nos números do manchetômetro. Eu devia ter chamado o terceiro turno também, até chamei o golpe para chocar mesmo, mas na qual eu mostro exatamente como os números do manchetômetro mostram de maneira razoavelmente clara o que aconteceu. Porque a gente tem todo esse processo, obviamente, de sinergia entre esses poderes, uns por agirem demais, como partes do judiciário, outro por agir de menos, como o Supremo Tribunal Federal, que se omitiu várias vezes, deixa o Cunha fazer até o fim, até aceitar o processo de impeachment, só depois, e depois ser revelado que de fato eles tinham combinado fazer isso, né? Ou se furtar, garantir o direito do Lula de assumir o ministério, que é uma coisa absurda, quer dizer, todo cidadão tem direito de ser nomeado ministro, como você pode caçar um direito desse? Quando você vê isso, esse processo desde o começo, me parece que as forças engajadas desde o começo nessa articulação, a qual se juntou outras forças e outras instituições, são a oposição política, normalmente o PSDB, que desde o começo tentou reverter o resultado da eleição, e a grande mídia. Né? E a grande mídia que desde a campanha, ou muito antes, bombardeia cotidianamente o governo e o PT. Pra você ter uma ideia aqui, ó, eu pus isso daqui porque se você pegar o gráfico das valências da Dilma, desde 2014 até o impeachment, aqui em agosto, né, esses picos são os negativos, as contrárias, e aqui eu não sei se dá para ver, mas os picos de negativa que ela teve, os maiores são em março de 2015, ou seja, as portas daquela manifestação pública pelo impeachment, né? E as portas da votação na Câmara. E aqui as portas da votação do Senado, aqui, tá vendo? A maior. E aqui a aceitação na Câmara. Então você tem a aceitação na Câmara, e a maior de todas é de fato a do Senado. Né? Então você vê como, quer dizer, a mídia faz uma campanha negativa muito forte para criar um clima de opinião muito negativo para que essas coisas de fato transcorram. Eu diria que é um case que o Brasil nunca foi um case tão claro, exemplar para o manchetômetro, né? Impressionante isso. As evidências do terceiro turno. Aqui são as valências só no ano de 2006, como você pode ver. Chegou a ter, só nos 3 jornais que a gente faz, que foram de São Paulo, Estadão e Globo, e no Jornal Nacional, 400 matérias negativas para Dilma em um mês. Nossa.
E você vê que cai, né? Aí cai, obviamente, depois que passa o impeachment, aí para. Né? Inclusive agora a gente nota uma reversão de expectativa. Não, e essa daqui talvez seja a prova mais cabal do terceiro turno, porque se você olhar aqui no final de 2014, você tem o período eleitoral. Durante o período eleitoral, na verdade, comparativamente, a cobertura contrária foi menos intensa do que depois do período eleitoral. Então acaba o período eleitoral em novembro, os negativos dela começam a ir lá para cima. Ou seja, ao invés de lua de mel, o que você teve foi o terceiro turno. Uhum. Você está entendendo? Que geralmente, pô, ganhou a eleição, aí começa uma certa, supõe-se que uma certa trégua. Uhum. Pelo contrário, aí que os caras começaram de fato, então a agenda PSDB, que casa muito com a da mídia, está vendo? Uhum. Olha como logo depois da eleição, aqui em março bateu um pico, eles fizeram uma corrida de sprint aí, o Usain Bolt, entendeu? Negativo, negativo, correndo até chegar ao pico da manifestação. E não sei se você já pensou nisso, mas você tem um parâmetro aí muito similar em toda a América Latina, né, que vem desde o início desse ciclo de governos de esquerda, em que a mídia ela se torna o principal partido político de oposição, o agente que coesiona de forma assim, mais clara essa oposição política. E o que talvez não fosse um problema tão grande se não fossem modelos tão concentrados, né? E no caso aqui do Brasil, então, talvez a gente tenha uma das mídias mais concentradas do mundo. A minha mulher trabalha com cinema e ela participou de uma reunião recentemente e ela falou que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o broadcast, né? Que são as redes que... você tem uma lei nos Estados Unidos, eu queria até confirmar depois qual é o teor dessa lei, em que os broadcasts eles produzem 20% do conteúdo. 80% são produtores independentes. Isso, inclusive, explicaria a riqueza de programação, de séries, filmes e programas de conteúdo nos Estados Unidos. Então, eu queria a sua opinião sobre isso. Eles têm legislação, toda a democracia que se preze tem legislação contra a propriedade privada, contra acúmulo excessivo de propriedade em um determinado ramo da indústria midiática. No Brasil, a gente tem essa coisa da propriedade cruzada, é impressionante. Quer dizer, você vê a Rede Globo, ela é proprietária de todos os meios de comunicação que você pode imaginar. Não é verdade? Cinema, editora, TV a cabo, empresa de cabo que dá o sinal, empresa de internet, conteúdo na internet, jornal, rádio, eles têm tudo, é uma coisa impressionante. E não só isso, eles produzem conteúdo para os seus exatamente. E são super. E tem essa coisa também que você falou, foi boa. E eles são super, vamos dizer, monopolistas nessa questão de conteúdo, ou seja, os meios da Globo só mostram conteúdo produzido pela Globo, né? Sequer terceirizam nesse sentido. Você acha que falta ainda uma tradição na literatura política para explicar o papel da mídia na produção de símbolos e na semiótica política do Brasil? Eu acho que falta tudo, Miguel. Na verdade, eu acho que falta tanto estudos que mostrem a contribuição da mídia para, vamos dizer, para a reprodução cultural, né, de valores, de símbolos culturais que são, eu acho, em última medida, em parte, pelo menos do ponto de vista da política, são péssimos, são altamente conservadores, de desvalorização da atividade política, desvalorização da democracia. Mas não falta isso, e falta também trabalhos como o do manchetômetro, de fazer esse tipo de análise quantitativa, inclusive. Fazer análise de enquadramento, eu acho que falta tudo. O que acontece é o seguinte, infelizmente, a academia brasileira, ela se furtou muito nos últimos tempos a fazer o estudo da mídia, né? Eu acho que por razões diversas. O estudo da mídia é geralmente, mídia política, obviamente, essa intersecção entre mídia e política. Ainda que isso que você esteja falando é uma intersecção entre mídia política e cultura, vamos dizer assim, o que também é necessário. Mas o que me parece é o seguinte, porque você tem basicamente dois tipos de faculdades, de disciplinas que estudam isso. Comunicação e ciência política, né?
O pessoal da comunicação, pelo que eu vejo nas conferências e leio nas revistas, eles têm caído ultimamente para um lado muito pós-moderno, uma coisa muito teórico, tão pouquíssimo, ou seja, eu estou falando isso numericamente, claro que tem sempre algumas pessoas que não são assim, mas em geral estão muito pouco preocupados com as questões políticas mais concretas, entendeu? De desigualdade, de falta de pluralidade da mídia, de falta de vozes diferentes na mídia, ou de questões, por exemplo, de difusão de enquadramentos assim, nocivos à agenda pública, ou enquadramentos conservadores. Parece que não estão engajados em fazer isso. Uhum. Muitos deles, inclusive, fazem coisas que são laudatórias para a grande imprensa. Né? Eu acho que isso, em parte, se deve ao fato de que o pessoal que estuda comunicação, eles têm como horizonte, às vezes, profissional, trabalhar para a grande empresa, que é o único lugar onde tem emprego. Então, tem essa contradição, tem essa tensão, entendeu? Por outro lado, aí, o pessoal da ciência política, que era razoavelmente ativo no estudo, mas muito concentrado na coisa de mídia e eleição, essa coisa meio que se acabou com o tempo. Não acabou, mas diminuiu muito com o tempo. O pessoal está cada vez mais desinteressado na mídia. O que é, para mim, escandaloso, porque, veja bem, é um fator tão importante, você vê, não faz parte das análises, eles naturalizam. Existe uma naturalização, sociólogos também fazem a mesma coisa. Existe uma naturalização muito grande, como, por exemplo, se os fatos que ocorressem na sociedade, as pessoas tivessem uma informação imediata em relação a eles. Você está entendendo? Como se a questão da comunicação e da formação de opinião democrática não fosse um problema. O problema só fosse, de fato, os acordos políticos dos partidos, ou as dinâmicas das classes sociais, ou a dinâmica econômica, entendeu? Claro, tudo isso é importante, mas até para a percepção econômica, entendeu? Até para a dinâmica econômica, eu estou escrevendo um texto sobre isso agora, um artigo, já está escrito, está sendo apreciado, publicação. Tem vários trabalhos no exterior que mostram isso. A percepção de como a economia está, em grande medida, depende da mídia também, ou seja... O John Keynes falava isso. Ele falava isso? Falava, né? Ele fala como tem... Ele, num dos livros principais dele, ele escreve como um governo trabalhista, ele precisa lidar com a interferência da mídia, que quer quebrar expectativas, o chamado espírito animal do empresário, né? Que é uma coisa subjetiva. E você vê o Keynes assim, viveu numa época que não tinha toda essa coisa de televisão, internet, ou seja, hoje em dia, então, as pessoas... É o que eu sinto falta às vezes, é de estudos comparativos também, né? Pra gente através de uma comparação com outros países, como funciona a mídia em outros países, e como funciona a mídia em relação à política em outros países, a gente poder entender melhor o Brasil. Não, com certeza. Você conhece outros países? Conheço mais de experiência própria do que ter estudado, assim, de ter visitado ou vivido. Me parece que uma coisa que é muito legal, por exemplo, é essa experiência que em países europeus eles têm com TV pública, né? Que a BBC talvez, que não é só TV pública, né? É uma empresa de comunicação pública, que não é estatal exatamente, ou seja, ela é sempre mais ou menos como a EBC foi concebida. Não, BBC é independente, tem um imposto próprio. Só que agora está sendo totalmente... Não, enfrenta problemas também. Né? Mas, por exemplo, na Alemanha... Não enfrenta problemas. O governo Temer parece que agora está revogando o conselho. Você está falando do Brasil, que é a EBC. Não, agora, hoje inclusive saiu uma decisão do Toffoli, ou ontem, que o Toffoli acatou a portaria do executivo. Acatou aí o desejo... Afastando o presidente, o diretor-presidente, é isso? Acatou o desejo do governo de Então, exercer o controle, porque ele deletou, né, ele cancelou e destruiu o conselho deliberativo da EBC. O conselho foi destituído, né? Mas, voltando a coisa, quer dizer, a vaca fria, eu acho que TVs públicas, por exemplo, cumprem um papel bem importante. Ou seja, um dos caminhos seria investir pesado na TV pública. Na Alemanha a TV pública é muito boa no jornalismo. Desculpa. Não, claro. Ou seja, na comunicação pública como um todo. Agora, nós perdemos essa oportunidade no Brasil, né? Porque as forças políticas que estão mais interessadas num projeto desse tipo
O Lula até criou a EBC, mas não pôs dinheiro suficiente, Dilma também, nem se fala, quer dizer, eu acho que toda a maneira como eles conduziram essa política de comunicação foi um desastre. Concluíram isso muito tardiamente, né? Aí entramos num terceiro ponto da nossa conversa. Exatamente. Porque eu acho que, na verdade, a concepção de uma política de comunicação, do ponto de vista do Estado, primeiro falar só do ponto de vista do Estado, tem que ser tanto, claro, do Estado, do governante, vamos dizer, que tenha inclinações democráticas, não só fortalecer a comunicação pública, mas também criar incentivos para a diversificação, para a pluralidade das fontes. Ou seja, no caso, por exemplo, seria, por meio das verbas públicas, também financiar mídias alternativas. Né? Alternativas que eu quero dizer ao que está aí com as grandes empresas. Né? Eu acho que o governo do Lula e da Dilma não fizeram nenhuma outra coisa de maneira... o que era necessário, entendeu? Porque o nosso problema realmente é bem grave. Né? Quais foram as ideias que fundamentaram esses erros do governo? Né? Eu até imagino, eu diria, é uma espécie de... existe uma filosofia republicana, segundo a qual o governo ele não pode interferir na opinião pública. Né? É uma coisa que talvez vícios de uma crítica da esquerda aos seus próprios erros históricos, de você ter o monopólio soviético da comunicação. Eu não acho que, assim, fazendo uma análise política, eu acho que não foi nada disso. Eu acho que foi exatamente uma percepção de que a mídia não ganhava mais eleição no Brasil, então, como o custo de mexer com eles é alto, seria supostamente alto, eles teriam maneiras de retalhar, então os políticos no poder, né, no caso da esquerda do PT, acharam que, uma vez que eles ganharam a eleição em 2002, depois 2006, depois 2010, 2006 já sob o mensalão, ou seja, um bombardeio midiático fortíssimo, em 2010 de novo, bombardeio midiático fortíssimo, mensalão e tudo, bolinha de papel, que seja. E até em 2014, mas 2014 já é outra história, né? Mas como eles ganharam 3 em seguida, eles achavam que, assim, a mídia, eu ouvi isso, as pessoas, não ganha mais eleição, então não vale a pena. E a internet está destruindo, o Lula até hoje fala isso, a internet está destruindo eles não estão... De fato, a internet criou um problema muito grande do ponto de vista financeiro para essas empresas. Só que a gente se esquece de que esse problema financeiro atinge todas as empresas de mídia, ou seja, ninguém tem dinheiro para pagar produtor de conteúdo, jornalista produzir conteúdo. Então continuam eles que têm pelo menos algum dinheiro, ou seja, eles por terem chegado antes e ter uma estrutura, eles continuam tendo monopólio de produção de conteúdo. Isso é um desastre. E talvez esqueceu-se que existem vários mercados de opinião pública, né? E você tem a mídia, ela pode ter perdido o monopólio sobre alguns mercados da opinião pública, mas você tem nichos da opinião pública, né, digamos assim, por exemplo, entre as castas da burocracia, né, o monopólio da mídia nesses setores da opinião pública, que são setores que fazem, acontece, né, que são os setores que decidem as grandes questões políticas, e eles... Mas eu não sei, Miguel, quer dizer... Eu queria que você me mostrasse em que setor social que a mídia não tem monopólio sobre a informação. Você tem razão, mas eu diria assim... Mesmo as pessoas que leem os blogs, por exemplo, os blogs geralmente comentam assuntos que estão notícias que estão no G1, na Folha de São Paulo. Eu entendo. Mas... raramente produzem, às vezes produzem coisas boas, tal, mas é pouco, porque as pessoas, simplesmente porque eles não têm dinheiro para pagar jornalista. Claro. Gente para pôr na rua para fazer. Custa, né? O negócio, fazer uma reportagem, negócio... contratar gente custa dinheiro, né? Pô. Fazer. Agora, para finalizar aqui a nossa entrevista, quais são as soluções que a academia, a ciência ou a sua brilhante criatividade vislumbra para a democracia brasileira? Boa, não, tô brincando. Olha, eu acho o seguinte, eu não quero soar muito pessimista, mas eu acho que sem resolver o problema da mídia, a gente não resolve o problema da democracia brasileira. Estou convencido disso. Eu acho que é possível, obviamente, que acontece. O Brasil, ele tem a pobreza, vamos dizer, ainda do povo brasileiro, ou seja,
a desigualdade no Brasil, ela tem, a despeito de todos os efeitos negativos que ela tem, que a gente sabe que tem, ela tem talvez um único efeito positivo de fazer com que projetos políticos que sejam abertamente de direita, conservadores mesmo, tenham pouca capacidade de serem vitoriosos. Ou seja, mesmo as suas políticas mais de direita, geralmente optam por fazer uma propaganda populista. Na verdade, já reparou isso? Né? Porque, de fato, quer dizer, é muito cruel você passar uma agenda abertamente de direita, seja concentradora de renda, que pune o trabalhador, que pune os menos assistidos, abertamente para as pessoas irem lá e votar em você. Porque como que as massas de pessoas que pertencem às classes mais subalternas... Vota em mim, ganhe menos. As pessoas não são irracionais, entendeu? Elas podem até fazer uma coisa irracional aqui e ali, mas no atacadão, assim, você vê que eu acredito nisso. Então, isso garante ao Brasil, por exemplo, eu acho que haja chance do retorno da esquerda ao poder. Eu acho que não é uma coisa que está vedada por 20 anos, como algumas pessoas falam. Não acho que é isso, não. Mas eu acho que, sem resolver o problema da mídia, a gente vai continuar girando no mesmo, sabe, como se estivesse patinando. Porque esses caras representam, assim, grande parte, assim, um grupo muito forte de interesses, né, acho, de uma certa classe social, de uma elite brasileira, de interesse de elite no Brasil, e eles vão continuar fazendo isso. Eu acho que eles vão continuar, não tem por que não continuar fazendo desde a democratização. E o problema é esse, quer dizer, a gente vai estar patinando, mesmo que a gente eleja, esse que é o problema, mesmo que a gente eleja uma força de esquerda, a gente não vai conseguir constituir consensos necessários para passar políticas, entendeu, que consigam reformar a sociedade a ponto de progredir da maneira como a gente gostaria. Porque esses caras sempre vão estar segurando. Então eu acho que, agora eu não sei como a gente vai fazer isso politicamente, já que esses caras são tão fortes. Isso é uma questão que eu não consigo responder. Bom, obrigado, João.